Olá, queridos, estamos de volta aqui para a nossa segunda parte aqui do livro de Gênesis e eu tenho certeza que nós estamos tendo uma aula produtiva e abençoada. Eu quero lembrar você que você pode tirar todas as suas dúvidas no nosso grupo privado. Então, tendo dúvidas sobre o nosso estudo, você volta ao grupo e tire as suas dúvidas, coloque as suas perguntas, que nós vamos sanar as suas dúvidas, ok? Então nós voltamos aqui agora para falar sobre propósito e teologia. Propósito e teologia. O que se deve buscar em Gênesis? Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, o que você busca? Qual foi o motivo pelo qual Deus deu Gênesis a Moisés? Qual o motivo que Moisés escreveu o Gênesis? São perguntas importantes, nós já falamos aqui sobre o original dessa palavra Gênesis, Bereshit, e Bereshit fala de princípio, Bereshit fala de começo, Bereshit fala de início. Essa é a primeira palavra do livro hebraico, né? Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim. No princípio, bara criou, Elohim, Deus, né? Então, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu sempre pontuo a respeito de Elohim, porque Elohim é o Deus sublime, o Deus que está acima de tudo, né? Porém, Elohim está em plural, né? E aí muita gente tem uma interpretação errada de Elohim, entendendo que Elohim é a forma para se falar de vários deuses, o que não é verdade. Elohim é um Deus só, mas que se manifesta de uma forma de trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Então, Elohim, como diz na Bíblia, escutai, ó Israel, o nosso parece que são mais deuses, ele é único, né? Por quê? Porque ele é trino, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito. Então, quando a gente vai destrinchar a ideia, né, de qual é o propósito, a gente vai ver que o propósito de Gênesis se dá à nação de Israel uma explicação sobre sua existência liminar da conquista de Canaã, né? E é interessante isso. Então, quer dizer, o primeiro ponto é um Moisés organizando como que Israel chegou até ali. É importante narrar a história do início de tudo, a história dos patriarcas, né? O que os trouxe até ali, qual é a sua história, né? E eu quero aqui destacar que todos nós temos uma história, né? E é importante, até para que você compreenda o que você está vivendo hoje, que você tenha aí uma linha histórica da sua família. O que a sua família viveu, né? Quais foram os processos que te trouxeram até aqui. E isso tudo a gente vai entender através de compreender o que se passou com os antigos, né? Então, o primeiro passo era trazer uma explicação ali à nação de Israel. Moisés tinha em mãos, Deus abençoe, filho, Deus abençoe. Moisés tinha em mãos tradições escritas e orais acerca do passado de Israel, e registros concernentes a outros grandes temas de Gênesis. Então veja, Moisés tem um compilado de histórias, de tradições, né? Seja passado por ele de forma oral, ou seja, o pai que passa para o filho de forma oral, né? As tradições familiares, seja de forma escrita, né? Ou seja, até mesmo registros concernentes, né? Sobre o início de tudo, né? Moisés tinha isso em mãos e ele foi, porém, o primeiro a organizar esse material e escolher no meio de tudo que era apropriado aos próprios redentores de Deus e a compô-los na forma atual. Sua tarefa como autor inspirado e profético foi tornar claro ao seu povo como e por que Deus
o tinha trazido à existência. Também desejava que os israelitas soubessem qual era a missão deles como um povo sacerdotal da aliança e como sua situação cumpria promessas antigas. Uma atenção concentrada nos temas que ligam a Gênesis ao restante do Pentateuco. Tornam-se claros esses propósitos. Então, nós podemos entender o seguinte: Moisés tinha um compilado de coisas, de escritos, de ensinos de forma oral, né? Registros concernentes a outros grandes temas de Gênesis, né? Ao princípio de todas as coisas. Mas ele foi o primeiro a organizar tanto esses registros, tantos esses ensinos e escritos, né? E dá-los à nação de Israel. É fato que ele vai ser inspirado porque há escritos que são proféticos, né? E há lacunas aqui que somente o Espírito Santo pode ter dado a Moisés. É claro que ele está sendo inspirado por Deus para deixar um escrito, né, às gerações. Mas também ele tem um motivo real, que é trazer aos israelitas, né, a história do seu povo. Como que eles chegaram até ali, a existência de todas as coisas e como eles chegaram até ali. Deus havia revelado a Abraão que ele receberia a terra de Canaã. Gênesis 12, 1, 5, 7, né? Que seus descendentes deixariam essa terra por um tempo. Gênesis 15, 13, né? Mas seriam libertados da sua terra de opressão para voltar à terra da promessa. Gênesis 15, 16. Essa terra seria deles para sempre. Gênesis 17, 8. Como uma arena dentro e a partir da qual se tornaria um instrumento de bênçãos para todas as nações da terra. Gênesis 12, 2 e 3. O que eu quero que você entenda, né? Quando Moisés traz essa história a Israel, né, ele vai demonstrar para Israel que Israel está vivendo um cumprimento profético, né? Deus havia dito para Moisés: perdoe-me, para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, Abraão não é um pai na fé por acaso. Abraão é um pai na fé porque ele ouviu a Deus e mesmo sem saber para onde ia, ele obedeceu à voz de Deus, né? E ele caminhou e Deus o direcionou e Deus o levou. E Deus o levou para onde? Deus o levou para Canaã. E Canaã aqui é a terra da bênção? Ou Canaã vai se tornar a terra da bênção porque Deus levou Abraão para lá? Nós temos que pontuar que Canaã é a descendência de Cã. Cã era filho de Noé, aquele mesmo que divulgou a nudez do pai, e que sobre ele estava a maldição de que os filhos de Cã, os cananitas, seriam amaldiçoados. Então Canaã não era a terra da bênção, Canaã era a terra da maldição, né? Grandes idolatrias, grandes abusos dentro da religião vieram dos cananeus, né? Então, quando Deus leva Abraão a Canaã, Deus está abençoando a Abraão, abençoando a Canaã através de Abraão. É por isso que eu sempre digo que a bênção, nós carregamos a bênção dentro de nós. E aonde Deus nos leva, nós abençoamos a geografia onde estamos. Então, a minha promessa, a promessa que Deus me entregou, abençoa a geografia onde eu estou. Então, Deus faz essa promessa a Abraão, Deus leva a Abraão para Canaã, e Canaã vai ser agora a terra do povo de Deus, a terra aonde Deus estava gerando um povo seu, o povo da aliança. Uma nação sacerdotal estava sendo gerada em Canaã através de quem? Através de Abraão. E nós vamos entender no capítulo 15, quando Abraão volta da matança, né? Em Sodoma, né? Na guerra dos 4 reinos, quando Abraão volta e no caminho ele encontra com Melquisedeque e ele devolve o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque
o entrega a ceia, né? O pão, o cálice, e Melquisedeque o abençoa. O capítulo 15 começa com Abraão dizendo o seguinte, a gente precisa ler, porque isso aqui vai trazer muita visão para você. O capítulo 15 inicia dizendo: depois destas coisas, depois da batalha de Abraão contra os 4 reinos, depois da guerra, depois de Abraão devolver o dízimo, o texto disse: veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão grandioso. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. É ele que vai ser o meu herdeiro, né? Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou-o para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, e se as podes contar. E disse-lhes: assim serás a tua semente. Então olha que coisa tremenda. Então Abraão, no capítulo 15, Deus vai o pegar pela mão, vai levar para fora da tenda, vai mandar ele olhar para os céus. Se ele pode, conta as estrelas. E quando ele não pode contar, mesmo assim ele acredita, mesmo assim ele crê, né? E aí o texto vai falar algo tremendo, irmão. E esse algo está no versículo 13, que diz o seguinte: então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos, né? Então, olha que coisa tremenda. Deus comunica a Abraão que a sua descendência iria a uma terra que não era sua, e que por volta de 400 anos eles permaneceriam ali sendo oprimidos. Então, quando Moisés traz para a nação de Israel esse texto profético de um Deus que já sabia o período que eles iam passar no Egito, mas que esse período terminaria e que Deus os conduziria de volta para casa. Por quê? Porque em Canaã Deus tinha uma promessa para cumprir na vida deles, e que através deles todas as nações da terra seriam abençoadas. Então nós podemos compreender aqui o quanto esse escrito era importante para a nação de Israel, para dar para eles destino. E para eles entenderem o destino, eles precisavam entender da onde eles vieram, ok? Ora, José entendeu isso e viu em sua própria peregrinação no Egito a preservação de seu povo por Deus. Gênesis 45. Deus o tinha enviado para lá a fim de salvá-los da extinção física e espiritual. Viria o tempo em que Deus se lembraria de sua promessa a Abraão, Isaac e Jacó, e os faria voltar a Canaã. Então olha que coisa tremenda, Gênesis 50, 24. Então quer dizer, José compreendeu que toda dor, que todo sofrimento que ele passou naquele processo é para que Deus guardasse o seu povo e cumprisse a sua promessa. Porque se José não tivesse passado todo esse sofrimento, o que seria do povo? Eles iam morrer fisicamente e eles iriam morrer espiritualmente. Então, quando Deus permite que José passe por todo esse processo de dor, de abandono, de cisterna, de vergonha, de acusação, de prisão, de esquecimento, quer dizer, todo o processo que José passou, foi porque Deus tinha uma promessa para se cumprir. E essa promessa necessitava que José passasse por aquele processo para que, estando ele no Egito, ele pudesse ser o canal de Deus para guardar o seu povo, para livrar o seu povo da fome, gente. E José entendeu que ele olha, isso aqui parece ser chavão, isso aqui é repetido todo dia, mas isso aqui é verdade. José entendeu que é impossível
se viver o propósito sem suportar o processo. O processo de José trouxe vida não só para ele, e não só para sua família, mas por toda a nação de Israel. Então, nós precisamos compreender que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós precisamos compreender que Deus, Ele não erra. Irmão, Deus não erra. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Falando assim, nós temos alguns pontos para destacar. Primeiro, o elo com o Êxodo é evidente no chamado de Moisés para liderar seu povo do Egito à terra prometida. O privilégio deles como nação da aliança, uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes, uma nação santa, Êxodo 19:6, recorda a promessa de Deus de que iria abençoar as nações por intermédio de Abraão. A renovação da aliança nas campinas de Moabe repete os mesmos temas. O Senhor estava para guiar o seu povo para Canaã, a fim de que a possuíssem como herança. Ali eles os serviram como agentes da redenção, um catalisador ao redor do quais as nações seriam reconciliadas com Deus. A mensagem teológica de Gênesis, porém, vai além dos interesses limitados de Israel. Gênesis, de fato, dá razão de ser de Israel, mas faz mais do que isso. Explica a condição humana que clama por um povo da aliança. Isto é, revela os grandes propósitos criativos e redentores de Deus, que tem o seu foco em Israel como agência de recriação e de salvação. Então, entendamos. O Gênesis é importante para dar um norte para Israel? Sim. O Gênesis é importante para trazer a história de Israel ao coração dos filhos de Israel? Sim. É importante para revelar Israel como uma nação escolhida, sacerdotal, Sim. Mas mais do que isso, é Deus recriando a agência de salvação, sabe? É Deus demonstrando o caminho da salvação da humanidade. O propósito de salvação é através desse povo escolhido que é o povo de Israel. Os propósitos originais e eternos de Deus são esboçados em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Deus criou o homem e a mulher com a sua imagem para abençoá-los de tal modo que exercessem em nome dele o domínio sobre toda a criação. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Ele cria homem, ele cria mulher. E o desejo de Deus é que estes homens, eles possam exercer o domínio, a autoridade sobre a criação. Deus deu ao homem domínio, autoridade sobre a criação. Deus deu ao homem isso, Deus deu. É por isso, escute isso, é por isso que os temas chaves da teologia bíblica e de Gênesis são, portanto, a bênção de Deus e o domínio humano debaixo do reinado de Deus. Então, quer dizer, um homem que está debaixo do reinado de Deus, da vontade de Deus, ele tem o dom de dominar, A queda da humanidade no pecado subverteu o alvo divino de bênçãos e domínio. Então, quer dizer, quando o homem cai, quando o homem se prostra, quando o homem se lança ao chão devido ao pecado, ele quebra essa aliança. E o propósito de dominar, de ser bênção, ok?
precisava ser desenvolvido um processo de redenção desse estado de queda e de restabelecimento do mandato divino original da aliança. Então, quer dizer, a partir do momento que o homem cai, a partir do momento que o homem peca, que o homem desobedece e desonra a Deus, é necessário haver um processo de restabelecimento, de salvação, né? O homem vai passar por um novo processo de aproximação a Deus, de restabelecimento da sua fé, do seu relacionamento com Deus, da sua aliança com Deus, né? E isso se concretizou em forma de escolha de Abraão, por cuja descendência Israel e por fim o Messias poderia cumprir os propósitos divinos da criação. Este homem e a nação, ligados por aliança eterna a Javé, foram encarregados da tarefa de servir-lhe como modelo de um povo sob o domínio divino e o veículo mediante o qual um relacionamento salvador poderia ser estabelecido entre Deus e o mundo alienado das nações. Obviamente, Israel fracassou como povo servo. Fracasso esse já previsto na Torá. Os alvos de Deus, deixa eu virar a página aqui, podem, porém, ser frustrados. Porém, por isso, um remanescente, por fim, reduzido a um único descendente de Abraão, Jesus Cristo, Salvador, que cumpriu em sua vida e morte o propósito redentores e soberanos de Deus, a igreja, existe agora como o seu corpo, a fim de servir, assim como Israel foi escolhido e redimido para servir. Então veja, quando o homem peca, quando o homem transgride, quando o homem quebra o princípio, eu costumo dizer que quando eu quebro o princípio, a lei me alcança, né? Deus havia dito para o homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, certamente morrerás. Quando o homem come dessa árvore, ele quebra um princípio. E quando ele quebra o princípio, a lei o alcança. Ele vai ser expulso do jardim, ele vai ter que trabalhar para comer. A mulher dele, a Eva, vai sentir de parto. A serpente vai rastejar sobre a terra. Satanás que usou a serpente vai ter sua cabeça pisada, né? Então, quer dizer, a lei o alcança, mas é necessário haver um restabelecimento para a salvação do homem. O homem precisa de novo ser conectado a Deus. O pecado separou o homem de Deus. E o profeta Isaías disse: o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separou o homem de Deus. E o homem precisa voltar para Deus. E como que o homem vai voltar para Deus? Todo esse processo que Deus vai criar de restabelecer a aliança com Israel, ela vem através de Abraão. A escolha de Abraão vai demonstrar a geografia que Deus tem para esse povo escolhido. Quando Deus tira Abraão da onde ele está e o conduz a Canaã. E Abraão vai ser o início dessa geração, dessa nação, que é a nação de Israel, com Isaac, com Jacó, com as 12 tribos e com a vinda do Messias. Ora, a Bíblia disse que pelo pecado do primeiro Adão, todos nós fomos feitos pecadores, né? Mas com a redenção, com a justiça do segundo Adão, todos nós fomos justificados. Então, nós fomos justificados pela palavra de Deus. O povo de Deus do Antigo Testamento serviu como modelo do reino do Senhor e como instrumento que tornou possível a realização da obra da reconciliadora sobre a terra por intermédio do seu povo do Novo Testamento. A teologia de Gênesis, portanto, é envolvida pelos propósitos do reino de Deus, que em seu objetivo último, apesar dos fracassos humanos, não pode ser impedido de manifestar a sua glória mediante a sua criação e soberania. Então olha para vocês verem, para a gente terminar essa segunda parte aqui do nosso ensino. Deus então cria um plano da redenção. E no Antigo Testamento,
o povo de Israel, ele vai frustrar-se nesse plano. No Antigo Testamento, os profetas vão falhar, os juízes vão falhar, os sacerdotes vão falhar. Então, quer dizer, os homens vão falhar no plano da redenção. Mas no Novo Testamento, esse plano é concretizado através de Cristo. O que me mostra que, apesar da falha humana no processo da redenção, o plano